Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós, dando continuidade aos nossos estudos da maravilhosa obra de André Luiz, vamos estudar os capítulos 27 e 28 do livro dos Domínios da Mediunidade, que é a oitava obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso grande Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra é uma obra maravilhosa e porque ela aborda um tema da maior importância que é a mediunidade dentro do estudo da doutrina espírita, entendendo a mediunidade como sendo esse instrumental que há a possibilidade ou essa faculdade em que há a comunicação entre os dois planos, o de cá com o de lá. E essa obra, ela mostra como a mediunidade ela é ampla, como na verdade é um tema muito grandioso, né? Muito complexo, mas também muito bonito, mostrando claramente de uma divisão entre a mediunidade iluminativa, a mediunidade com Jesus, como diz Martins Peralva, onde na verdade os médiuns que trabalham a disciplina, o estudo, o amor, a renúncia que são grandes trabalhadores da seara do bem, colocam-se a serviço do bem, na consolação, na cura, na paz, no amor, na caridade fraterna, né? E uma outra forma também que é trabalhada a mediunidade, que é a mediunidade transviada, a mediunidade desequilibrada, a mediunidade que não se leva em consideração os ensinos do Evangelho de Jesus. E as criaturas os médios que não estudam, não têm disciplina, não primam pelo amor, pela caridade, terminam sendo instrumento das entidades das sombras por uma questão muito simples, por questão de sintonia, não é? Nós somos instrumental das sombras e são fortíssimos candidatos aos processos de obsessão gravíssimos, com sérias consequências. Então, hoje, vamos estudar dois capítulos muito interessantes, já estamos praticamente no final do livro, tem o 27 e 28. Na próxima semana estudaremos 29 e 30, concluímos esse maravilhoso livro, né? Dentro da ideia da afirmação de Kardec que todos nós somos médios, ou seja, não a mediunidade ostensiva, onde o médium incorpora o espírito, onde psicografa, não. Mas a mediunidade que Allan Kardec fala que todos nós somos médios, porque todos nós temos a capacidade de ser influenciados pelos espíritos e de influenciar. Portanto, essa conexão com a espiritualidade é através da mediunidade, né? Todos nós somos. Então, a gente olhando só, a gente vê como ela é ampla e foi estudado capítulo a capítulo cada um desses casos mais conhecidos, para que a gente possa compreender a magnanimidade e entender que a mediunidade está presente não só na instituição espírita, não, no dia a dia nosso, e cada dia, nas interfaces, nas nossas comunicações com a família, no trabalho, enfim, a mediunidade está sempre presente, né? Então, diz assim André Luiz, começando esse capítulo 27, que fala da mediunidade transviada, ou, na visão de Martins Peralva, a mediunidade sem Jesus, ou seja, sem levar em consideração ou sem se mirar nos ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Diz assim ele: terceira a noite totalmente, quando penetramos na estreita sala, em que o círculo de pessoas se mantinha em oração. É interessante já observar isso. Ele não está falando que esse local que ele foi na companhia de aulas, o seu instrutor de André Luiz, é uma instituição espírita, não. Uma sala. Acontece muito por aí afora, as criaturas que trabalham a mediunidade sem os critérios da justiça divina, do amor e da fraternidade, são locais em que se faz negócios, em locais em que, na verdade, se busca trazer informações que venham trazer vantagem às pessoas. E fugindo completamente do que dizia Jesus quando orientava seus discípulos, que mandou ele, quando orientou para os seus discípulos procurassem o trabalho de assistência, dizia ele: olha, dai de graça aquilo que recebeste de graça, ou seja, o dom de curar, de retirar entidades infelizes daqueles que estavam obsidiados. De graça, se Deus nos dá esse dom, nos dá essa capacidade, essa possibilidade, não podemos vender. E todos aqueles que vendem a sua mediunidade assumem um compromisso gravíssimo diante de Deus, né? Jesus disse isso lá em Mateus, com toda tranquilidade, né? Então, esse local onde André Luiz, Hilário e Aulo está indo não é uma instituição espírita, já claro. Você vai ver como a forma como é abordado, porque nas instituições
onde se prima pela caridade, o amor e a fraternidade, a gente vai à instituição em busca de assistência, de orientação, de doutrinação, de consolo, de ser, acima de tudo, doutrinado ou evangelizado. Essa é a ideia. Você vai ver que o tipo de comunicação e o tipo de relação aqui entre o espírito comunicante e a pessoa que vai lá buscar é completamente distinta, né? Então, diz assim, vai, né? Ele começa a descrever essa sala onde ele foi. Várias entidades se misturavam ali, diz ele, em meio a companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, trazendo que os espíritos estavam lá, em lamentáveis condições. Por que estavam em lamentáveis condições? Porque era atraído por sintonia. Os próprios médios estão em lamentáveis condições, não primam pela disciplina, o amor e a fraternidade, né? Portanto, eles atraem por sintonia essas entidades, porque nós sabemos que a sintonia é tudo, né? As entidades elevadas, os espíritos elevados, atraem os elevados por sintonia. Se a sala estava cheia de entidades infelizes, e lamentáveis condições, é porque certamente os médiuns eram em lamentáveis condições do ponto de vista espiritual, né? De vezes que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Eu estou falando dos espíritos, né? Absolutamente inferiores, idade feliz. Apenas o irmão Cássio, e é interessante essa informação, um guardião simpático amigo, alguém poderia me perguntar, escuta, mas por que um emissário sublimado de Deus estaria num ambiente como esse? Ah, porque Deus assiste o homem pelo homem, diz André Luiz, não é? Nunca faltará a assistência de Deus, não importa que crime se cometa, não importa, eu sou filho de Deus e sempre haverá alguém assistindo, visando modificar, renovar, transformar. Já pelo irmão Cássio, diz ele, um simpático amigo, que Aulus nos aproximou e nos apresentou, demonstrava superioridade moral. Só ele. Os outros eram entidades absolutamente infelizes, né? Ele sim. Notava-se-lhe de imediato, diz ele, a solidão espiritual. O que significa solidão espiritual? Sim. Só entidade iluminada era ele, o resto é tudo entidade infeliz, os desencarnados estavam lá. Porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhes percebiam a presença. E por quê? Porque a sintonia é completamente diferente. Eles não tinham capacidade de sintonizar com Cássio porque estava muito abaixo, não tinha como sintonizar. E, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos, exatamente a mesma questão por falta de sintonia. Lembremos que alguém pergunta, puxa, mas por que que meu anjo da guarda deixa acontecer determinadas coisas comigo, não me sugere? Ah, o anjo da guarda talvez deseja, tenta, mas a gente não tem sintonia com eles, porque a gente baixa a nossa parte vibratória, entra em conflitos, baixa a nossa parte vibratória e só tem sintonia com as entidades infelizes. É o mesmo caso isso, é? Então, não tinham capacidade de decolher. Ante as interpelações, Aulus explicou algo desencantado. Por enquanto, disse ele, nenhum progresso. Assim, a Cássio começa a falar com Aulus o resultado do trabalho que ele está tentando fazer naquela instituição, naquele local, né? Por enquanto, nenhum progresso, disse Cássio a Aulus. Um progresso. Não obstante, os reiterados apelos à renovação. Ou seja, eu passo o tempo todo, tento influenciar aqui o diretor da casa, os médios, para se modificar, para transformar isso aqui num local de caridade, paz e amor, mas infelizmente ele não se toca, sério. Temos, temos sitiado o nosso Quintino. Quintino é o diretor da casa, encarnado, né? Com os melhores recursos ao nosso alcance. Ou seja, ele está tentando influenciar, mobilizando, ou seja, sugerindo livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão é assistência divina. Ou seja, Quintino, que é o diretor da casa, o tempo todo a espiritualidade da amiga está tentando, sugerindo um livro, deixando uma mensagem, né? O impresso, mesmo assim ele não se toca, né? O teimoso amigo continua narrando Cássio, falando de Quintino, ainda não percebeu quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando o agrupamento dessa natureza. Ou seja, ele não percebeu o mal que está cometendo para ele próprio. Porque se a gente, na verdade, assume e lida com entidades espirituais de baixo nível, fazendo negócio, as responsabilidades serão terríveis lá na frente, né? As pessoas que vendem a mediunidade não pode ser meio de vida, vão assumir graves responsabilidades. Irão responder quando desencarnar, não há nenhuma dúvida disso, né? Aulos buscou confortá-lo, a quem Cássio, aquele emissário de Deus, estava tentando fazer um trabalho de renovação, com gesto silencioso. E convidou-nos, quem? André Luiz e Hilário, observem, extraia desse local aqui a mediunidade transviada, como a mediunidade sem os ensinos de Jesus funciona, para vocês terem uma compreensão da diferença daquele trabalho da mediunidade iluminativa ou a mediunidade com Jesus.
revestia-se o recinto local de fluidos desagradáveis e densos. Por quê? Porque nós fazemos um ambiente, gente, onde tem as entidades iluminadas, as energias que fluem, são exatamente as emanações de fluídicas maravilhosas, você se sente bem. E onde tem as entidades inferiores e infelizes, as emanações dos fluidos são grosseiros, infelizes, desarmoniosos, grosseiros, escuros. É exatamente isso. Como dizia Martin Peralva, a mediunidade sem Jesus está imperando ali, né? Dois médiuns, olha que informação interessante, dois médiuns, que tinha lá, na verdade, o Quintino, que era o diretor da casa, e dois médiuns. Davam passividade a companheiros do nosso plano, ou seja, os espíritos. Segundo as minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados, as entidades se comunicavam, ou seja, eram controlados por eles, né? Enxameados em torno deles, em torno das entidades comunicantes, deles enxameavam entidades desculpa, entendi. Assim, seguindo as minhas orientações, como criado, autênticos do grupo, ou seja, aquelas criaturas que estavam ali, as entidades que estavam se comunicando, os espíritos infelizes, vários outros também estavam ali com o mesmo propósito. Porque, assim, porque, na verdade, essas criaturas comparecem a um local como esse? Eles muitos se divertem brincando com o sentimento das pessoas. Muitas das vezes há, inclusive, benefícios, entre aspas, que ele fala que é assalariado, eu vou explicar mais na frente. Como assim? Quem leu o livro lá, Renúncia, deve... Renúncia não, o livro... como é, meu Deus? Libertação deve lembrar de que, na verdade, quando foram levar a Margarida, que era obsidiada terrível, com mais de 40 obsessores, e fora levada a uma instituição dessa natureza, não era uma casa espírita, onde se cobrava consulta, é, é, o obsessor-chefe do grupo negociou com a entidade que queria se comunicar pelo médico para não dizer, não fazer um diagnóstico preciso. É, prometendo a eles benefícios em casas noturnas do mundo espiritual, onde ele teria benefícios, gozos, etc, etc, etc. Então, há esse tipo infelizmente, também no mundo espiritual existe isso, né? Então, dizia assim, segundo minhas impressões, jaziam convertidos em criados, aquelas criaturas autênticos do grupo, criados daquele grupo, que eram manipulados pelos próprios médicos, assalariados, ou seja, vão receber benefícios, as entidades felizes, como os médios também. Muitos recobram para ter essa natureza de serviço. Talvez para serviços menos edificantes. Os serviços que vão surgir ali certamente não é de caridade. Por isso, são menos edificantes. Né? Entidades diversas, ou seja, além daqueles dois comunicantes com dois médios, das mesmas condições, ou seja, porque eram atraídos para aquele ambiente de baixo nível vibratório, né? Enxameavam em torno deles, né? Em torno dos dois comunicantes e dos médios também. Subservientes ou atrevidos, metediças, ou seja, as mesmas entidades que eram todas atraídas para aqueles dois médios pela natureza de consultas e etc. que eram feitas ali, né? O fenômeno da psicofonia era geral, ou seja, ali, das formas de mediunidade ali explorada, era a psicofonia, ou seja, o médium, na verdade, ali incorporava as entidades felizes que conversavam diretamente com os clientes, entre aspas, né? Os sensitivos desdobrados, o seu espírito, os médios que desdobravam para poder, na verdade, incorporar as entidades infelizes, se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhe eram peculiares. O que significa isso, gente? Se as entidades, os próprios médios que estavam desdobrados, se alimentando das emanações daquele ambiente, que eles eram inferiores também, porque as emanações eram de fluidos infelizes, inferiores. Se eles desdobrados em espírito, junto com aquelas entidades inferiores, se alimentavam daquela energia, daquelas entidades infelizes, é uma espécie de vampirização, aos avessos, mas também não é? É porque os médios, sim, eram da mesma natureza deles, né? Raimundo, um dos comunicantes, ou seja, um espírito que estava se manifestando através de um dos médios, se comunicando, né? Sob as vistas complacentes do diretor, Quintino, que era o diretor da casa, diretor da instituição, conversava abertamente, conversava com a senhora, a entidade incorporada, uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. Aí a senhora falava com o espírito que estava em comunicação. Raimundo, dizia ela, tenho necessidade de dinheiro, que há meses vem sendo acumulado no Instituto, da qual sou credora prejudicada. Imagina com uma conversa dessa sobre negócio numa instituição espírita. Não. Numa instituição séria não se trabalha isso. É o socorro, é o amor,
é a conversa com o obsessor, para que, na verdade, ele deixe de perturbar aquela criatura, visando a educação daquele espírito, o despertar daquele espírito para a luz. É evangelização, é a doutrinação, você transformar aquela criatura, e não a conversa dessa natureza, que se fala de dinheiro, etc. Onde a entidade está cobrando, a senhora encarnada, cobrando o espírito que toma providência para receber o dinheiro dela, imagine. Quem me de você de semelhante demora? Pode ver só. A senhora encarnada cobrando, puxando a orelha do espírito. Quem me disse, mas escuta, cadê você se comprometeu, Raimundo, de fazer por mim, o espírito? Essa demora todinha até agora não recebi o dinheiro. Espere, minha irmã, recomendava a entidade, sabe, incorporada. Trabalharemos em seu benefício. Não se preocupe, não, que eu vou dar um jeito de você receber seu dinheiro. Imaginei. E a palestra continuava, Adelino narrando o nível de diálogo, de contato que existia entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Longe de ser caridade, longe de ser autoiluminativo, longe de ser evangelizador. A solução é urgente, ela está cobrando. Não, eu preciso urgente desse dinheiro, diz ela. Você deve ajudar-me com a ação mais rápida, ela cobrando do Raimundo do Espírito. Você tem que me ajudar urgentemente. Aí ele disse: tente uma volta ao gabinete do diretor do instituto, que tem o dinheiro para receber, Ranzinza, e desencare o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisa influenciar espiritualmente? Veja só, a história dos trabalhos, né? A história dos trabalhos, você paga para alguém influenciar alguém ou para prejudicar alguém. Isso não pode ser de Deus, gente. Isso é a mediunidade transviada. É, mediunidade é, mas a mediunidade transviada, obscurecida, né? Os interesses não são sublimes, nunca estão longe do Evangelho de Jesus. Mas não, não. Conheço e sei onde moram. Veja, Raimundo, ela dizendo, veja, Raimundo, você está anda distraído. Você imagina você comunicando com o espírito, cobrando a providência. Você está meio distraído, dizendo para o espírito. Você não está fazendo, defendendo meus interesses. Não se interessou pelo meu caso, disse ela ao espírito, com a presteza justa. Você não. Aí o espírito foi se justificar, imagine, que não fez o serviço até então. Nada bem assim. Eu tenho feito o que posso, diz o espírito. E enquanto a senhora baixava o tom da voz, de reclamação ostensiva ao espírito, né? Cochichando, um cavalheiro maduro dirigia-se a Teotônio, outra entidade que estava se comunicando pelo outro médium, o outro comunicante da noite, chamando discreto. Isso é o do outro diálogo. Ele mostrou um, agora vai mostrar o outro. O tipo de conversa. Teotônio era outro espírito incorporado. Até quando, Teotônio? Até quando você acaba me aguardar? Eu vou esperar você até quando resolver meu problema. Imagine. A entidade que parecia embatucar-se com a pergunta silenciou, humilde, mas o interlocutor alongou-se não exigente. Não exigente. O espírito respondeu e continuou a agir. Vai para 4 meses, rapaz, que eu espero pela decisão favorável do meu, referente ao meu emprego, que você me prometeu. Foi prometido. E até agora nada. Entretanto, até hoje. Veja bem, como é interessante. O bem só consegue mérito, né? Como se fosse possível se conseguir as coisas pela interferência espiritual sem ter mérito, né? E o que aquelas criaturas estavam ali cobrando não caberia nunca no local onde, na verdade, a mediunidade iluminativa acontece, né? As pessoas não entendem que você consegue que ter mérito, não com interferência outra, não funciona bem assim, né? E ela continua, o cara começou, o senhor continua a reclamar do espírito. Você não conseguiu liquidar o problema, rapaz, até agora? Que deseja que eu faça? É exigência, né? Sei que a gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando o gerente a simpatizar-se pela solução do meu caso, se dá um emprego. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, aquele primeiro incorporado, primeiro espírito, solicitando. Já era outra pessoa reclamando os serviços que a entidade tem que fazer. Meu amigo, conto com o seu valioso concurso. Sou mãe, diz a senhora, fala com Raimundo, o espírito. Não me conformo com a minha filha a proposta, aceitar a proposta de um homem sem brio para casar-se. Como é que pode? Eu quero que você resolva essa história. Não quero que minha filha case, não. Você tem que dar um jeito aí, imagine. Nossa posição na casa é das mais alarmantes, disse ela. Meu marido não suporta o homem que nos persegue e a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Imagina, ela exigindo que o espírito tomasse uma providência para que aquele casamento não aconteça. É as mesmas ideias
E se falar dos trabalhos feitos, né? Você paga para um despacho, não sei aonde, e etc. Isso não pode ser de Deus, não pode ser de Deus, né? A entidade que se presta esse tipo de trabalho não está longe de ser caridade, muito menos trabalhar na autoiluminação, né? Você não poderá afastar esse abutre, disse a senhora Raimundo. Raimundo respondeu subserviente. Enquanto Quirino, o diretor, escutando toda essa história, o diretor da casa, né, tomava a palavra, logo em seguida pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para resolver o problema, para responder à confiança do grupo, prestando os serviços solicitados. Imagine aí, que coisa impressionante, né? E aquela história que eu falei lá de libertação, do livro Libertação, no capítulo 11, na página 148, exatamente o que eu estou falando. A história de que, na verdade, a Margarida foi levada pelo marido, que ela estava com um problema gravíssimo, só em processo de obsessão terrível, né? Terrível. E ela foi aconselhada a levar uma instituição espírita, e ele levou para um local como esse, que fazia negócio. Meu que chegou lá foi o médico cobrar o valor em dinheiro, né? E então também, como na verdade houve uma cobrança do médium ao marido dela, também houve um negócio entre o diretor, o espírito que era encarregado dos obsessores que obsediava ela, né? Para não revelar a verdade. Houve uma negociação também dos espíritos para ter vantagem. Imagine só, coisa terrível, né? Isso é a mediunidade transviada, a mediunidade desequilibrada, né? Entendimentos e conversas continuavam entre os comunicantes e clientes da casa. Imagina, não era caridade, clientes faziam negócio, portanto. Todavia, não mais lhe dei atenção, era só ideia para ter uma compreensão, considerando o aspecto, o obscuro aspecto. André Luiz só reproduziu essas comunicações para ter uma ideia de que tipo de trabalho era feito ali, negócio, né? Pronto. Diferente, absolutamente diferente das instituições de trabalho, na caridade, no amor, na fraternidade, na assistência às criaturas sofredoras, Deus assistindo o homem pelo homem, como diz André Luiz. Em aflitivas circunstâncias, viram ele falando de outras situações, não é daquele. Ó, eu já presenciei determinadas situações. Em outras situações ou circunstâncias, eu vi obsidiados e entidades endurecidas no mal, através de tremendos conflitos, se ele. Aí sim, vira isso, na verdade, os obsidiados, a situação endurecido no mal, mas trazido com amor incorporado para ser o quê? Para ser, na verdade, doutrinado, ser, na verdade, evangelizado, despertar para a luz. Essa é a caridade verdadeira. Eu já vi tudo isso. Contudo, em nenhum lugar sentir tanta compaixão como ali, porque na verdade é compaixão, é tanta miséria, é tanto desastre que tem que ter compaixão com a criatura dessa que está envolvida nas sombras, como aquele diretor, como os médiuns e aquelas criaturas todos, os espíritos que estavam se comunicando. Vendo pessoas sadias e lustras a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, negócio, né? Em outras palavras, com alicerce, no menor esforço. Alguém queria resolver seus problemas, que fazia parte de cada um ter as suas provas e expiações, mas eu queria resolver passando os seus problemas que você tem que resolver para os espíritos resolver por você. Por isso que ele está dizendo, sem o menor esforço. Não, você não precisa enfrentar a sua aprovação, alguém resolva isso, como se fosse fácil assim, né? Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto, encarnados, com intenções tão estranhas, disse André Luiz, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam aos espíritos? Será que eles levariam uma proposta dessa natureza para os encarnados? Vai lá, resolve essa história. Essa minha filha quer casar com ele, vai lá e dê um jeito nesse rapaz, ameace ele. Imagina que coisa absurda, né? Não estariam ultrajando a oração, porque na verdade tinha oração ali também, né? É uma forma, né? O diretor pediu uma oração para que os espíritos fortalecessem para resolver o problema. Estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhe diz respeito, ou seja, suas provas e expiações, né? Então, ultrajando isso. Não dispunha caso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua e os olhos, os ouvidos e as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Em outras palavras, o que estão fazendo eles da reencarnação? A gente vem com os problemas para resolver, aprender a vencer nossas adversidades, e você utiliza assalariando entidades e também médios para tentar resolver essas questões, né? As consequências espirituais, ele está dizendo, as consequências disso tudo. Seria justo um trabalhador relegar-se a outra enxada que lhe cabia suportar?
as provas, né? Vai mover na gleba do mundo, as provas? Será que é justo tentar os outros resolver nossos problemas? Aulos, registrando as minhas reflexões amargas, generoso, deu-me pressa e reconfortar-me. Ah, meu amigo, um estudo atual da mediunidade, se ele, mesmo rápido quanto o nosso, vocês não estão aqui para aprender sobre mediunidade? Você ir lá não pegando apontamento para escrever o livro? Vocês têm que ver isso aqui também. Isso quer dizer, em outras palavras, né? Você não vai só estudar o caso de mediunidade iluminativa. Vocês estão fazendo um estudo sobre isso? Não, não podia deixar de estar aqui também, disse ele, né? Mas não seria completo esse estudo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, é o caso de menor transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram um regime de vampirização recíproca, ou seja, um explorando o outro, né? As entidades espirituais que reencarnam também buscando vantagem, e os médiuns buscando vantagem, recebendo dinheiro para ter assistido o serviço das entidades infelizes, né? Aliás, constitui produto natural da ignorância viciosa em todos os tempos da humanidade. Isso não é novidade agora, não. Desde que o mundo é mundo, que esse tipo de coisa acontece, né? A gente está cansado de ver as placas informando que resolve, que faz trabalho, que tira, que faz, que acontece, que resolve o problema de pessoas vendendo a mediunidade com seríssimos compromissos espirituais. Abusam da oração, tanto quanto desdenham as possibilidades de oportunidade de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência, com o ócio, com a preguiça, né? Em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Ou seja, algumas pessoas que não entendem que estão aqui para cumprir missões, que tentam passar seus problemas para os outros resolverem, na preguiça, comodidade, etc, 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 mesmo ser pessoas saudáveis, todas as possibilidades de cumprir suas missões. Mas, prosseguirão assim indefinidamente? Perguntei, André lhe perguntou a, a Aldo. André, sua dúvida está fora de propósito. Em outras palavras, dá um puxão de orelha. Você sabe que não, né? Você tem conhecimento para isso. Você possui bastante experiência para saber, eu puxão de orelha, que a dor é o grande ministro da justiça divina. Eu achei essa frase espetacular. A dor ensina de mim, né? A dor é o grande ministro da justiça divina, e é fato. Quando você é chamado ao amor e você ignora, vem a dor reparadora, né? Não tem dúvida. Nossa mente culpada é o grande tribunal que nos cobra ações distintas. Você possui bastante, sim, aí ele é conduzindo. Vivemos, disse ele, a nossa grande batalha da evolução. Todo dia a gente encarna para isso, para aprender as lições que não aprendeu ainda, para espiar os nossos gravíos do passado. Disse ele, ó, quem foge, disse ele, do trabalho sacrificial que faz parte da sua programação, da frente, encontra a dor pela retaguarda. Ou seja, ninguém fica impune. Se você, na verdade, deixa de cumprir a prova que está estabelecida, virá a dor mais tarde. A cobrança chega, a conta sempre chega, né? Não tem nenhuma dúvida, né? O espírito pode confiar-se na inação, ou seja, no ócio, na preguiça, mobilizando delituosamente, criminosamente a vontade, contudo, lá vem um dia a tormenta, chega as consequências lá na frente disso, se a conta, né? Compelindo a esse que age dessa forma a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não tem jeito. A dívida que é por nós devida será por nós cobrada, não tem como transferir para outra pessoa, né? Não adianta fugir de si da eternidade, não. Não adianta, porque o tempo, bem feito todo o trabalho, se bem utilizado o tempo, um trabalho digno, você consegue progredir, mas você, na verdade, fica, na verdade, marcando passo, bem feito o tempo, bem feito todo o trabalho, é também verdugo da inércia, ou seja, na verdade, ele vai atrás, se na verdade a gente tem a possibilidade de fazer o trabalho e a gente relega, vem lá na frente as responsabilidades, tá dizendo que é verdugo, você é perseguidor da inércia, o preguiçoso, né? E eu lembro demais, quem deve lembrar do livro Nosso Lar, ou o filme, deve lembrar de uma senhora que queria, porque queria vir ajudar os filhos que estavam aqui desencarnados, Nosso Lar, conversando com o ministro. E André Luiz também participava da mesma conversa, que era uma estratégia do ministro de conversar com os dois ao mesmo tempo, para que, na verdade, o que era dito para um servia para o outro. E ela queria, porque queria vir, etc, etc. Então o ministro perguntou: escuta, a senhora já fez o quê aqui? Está quanto tempo? Não, estou aqui de sei quantos anos. Porque eu sou, mas a senhora
Trabalhou aqui, fez alguma coisa? Não, já me deram oportunidade aqui, o eu achei chato, não quis, etc. Não tive interesse. Aí eu disse, infelizmente, minha querida, você pode dar o que tem. Você não tem mérito ainda, você vai não tem ainda mérito, não tem crédito para se interceder em favor de alguém, você não tem essa credibilidade. Ninguém pode dar o que não tem. E André Luiz queria pedir ao ministro o trabalho como médico para trabalhar no mundo espiritual, desistiu, porque viu que, na verdade, não tinha em condições ainda de desenvolver o trabalho fora mérito da terra, mas a medicina do mundo espiritual é outra situação. Então é interessante, eu lembrei desse estado da situação aqui. É a mesma ideia. Só tem mérito, é a questão da meritocracia. Só evolui, eleva-se quem tem trabalho. Quem não tem, não tem como adiantar-se, né? A vida é isso. Ele fala aqui que o tempo é bem feito todo o trabalho, quem trabalha. Mas você é verdugo quando você está na preguiça, não vai fazer. Hilário, que refletia silencioso, inquiriu, perguntou então a Aulos, por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhante prática nesse esforço? Como é que, na verdade, um diretor de uma instituição como essa aqui e os médicos passam por um papel desse? A pergunta é essa, né? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, tantos compêndios que falam das consequências dos nossos atos infelizes, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que o desequilíbrio? Essa é a pergunta de Hilário. Aí a aula não deixou por menos. Escuta, disse ele. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Você não está numa casa espírita, não, meu amigo. Você está num local de negócio. Alguém botou um consultório aqui para atender as pessoas que têm problemas, resolver o problema dele com a ajuda dos espíritos. É uma outra história, isso não é? Você está numa casa espírita. Ponto. Existem todas as informações. É muito provável que eles conheçam e quando vão fazer assim deliberadamente mesmo. Os médicos devem saber as consequências disso, porque eles ouvem os espíritos, né? O diretor da casa também, mas paciência, ninguém pode obrigar ninguém. Deus é Pai misericordioso, mas não obriga ninguém, cada um tem o livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Presenciamos, disse ele, disse Aulo, presentes aqui fenômeno mediúnicos, indiscutivelmente, corporação e tal, manobrados por mentes ociosas, preguiçosas, né? Afeiçoadas à exploração inferior, por onde passam médiuns e espíritos, né? Dignos, por isso, de nossa piedade. Piedade. Tem que ter piedade das criaturas que deliberadamente cometem seus erros. Ver se essa luz, esse amor que a gente encaminha essas criaturas, se eles despertam para a paz, para o amor, para a fraternidade. Tem de piedade, não de raiva, né? Porque só o amor é capaz de vencer o ódio, só a luz é capaz de vencer as sombras. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares em todos os santuários, em todas as criaturas. Nós, todo mundo somos médios, afinal de contas, né? Não só são as criaturas iluminadas, não. Quer dizer isso. Quanto à preferência de nossos amigos pela conveniência com os desencarnados, com os homens espirituais, desencarnados ainda menos presos ao campo. Sim, quanto à preferência dos nossos amigos encarnados pela conveniência com os desencarnados ainda imensamente presos no campo sensorial, nas sensações inferiores, portanto, da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades desse espírito, isso é compreensível na Terra, disse ele. Olha a lógica da história. É sempre mais fácil, disse ele, ao homem comum trabalhar com subalternos, com alguém inferior, ou iguais. Porque servir ao lado de superiores, alguém muito mais elevado, exige boa vontade, exige disciplina, exige correção de proceder e firme desejo de melhorar-se, exige esforço. Já trabalhar com subalternos, do mesmo jeito, não é esforço nenhum. Então, algumas pessoas, acomodadas e preguiçosas, preferem, né? Resolve seus negócios, suas questões, sem um esforço. Trabalhar com espírito elevado, você precisa ter disciplina, precisa ter estudo, precisa ter amor, precisa ter renúncia, né? E essas pessoas não têm isso, está dizendo isso, né? Sabemos que a morte não é milagre, disse ele. Não, você só é anjo se você já morrer anjo, né? Quando você desencarna, você é a mesma criatura, com uma diferença simples. Se você, na verdade, consegue enganar alguém aqui na Terra, pode ser um lobo em pele de cordeiro, você desencarna, você não dá para enganar ninguém. Ou você tem luz ou tem sombra. Ponto final. Só, não existe milagre. Ninguém vira santo porque morre. Cada qual desperta depois do túmulo, na posição espiritual, que procura para si. Exatamente. É a colheita, né? Eu falava, de colhe que planta. É exatamente isso. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lisonjeiam as paixões.
Ou seja, as entidades espirituais desencarnadas vão procurar quem? Que gostam desse tipo de ambiente, gostam da exploração. Vão procurar os médios equilibrados, a mediunidade transviada para trabalhar, estimulando-lhes os apetites, com sintonia. Gostam das mesmas coisas, que eles gostam dos vícios, gostam das mesmas coisas, né? De vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Está dizendo ele. Ou seja, essas entidades infelizes, desencarnadas, não vão procurar os médiuns elevados, etc., trabalho na mediunidade sublimada, porque ele não tem sintonia, né? E as entidades espirituais elevadas também não desejam ter alguém desse naipe, de jeito nenhum. Só em hora de assistência, nunca para ser um companheiro de trabalho, né? Mas isso não será um abuso do homem encarnado? E a pergunta é essa. Escuta, a primeira pergunta, pô, e o homem encarnado não está abusando, não está cometendo um fato, a lei de Deus, trazendo essa entidade infeliz para esse tipo de negócio? Não será crime parasitar o desencarnado de condição inferior? Perguntou Hilário. Isso não seria, isso não parece dúvida, disse Aulus. E esse delito ficará impune? A pergunta de Hilário. Aulus, um bom humor respondeu: amigo, não se preocupe demasiado com isso. Não, a conta chega, não tem dúvida. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, isso é interessante, essa pergunta é interessante, ou essa afirmação é importante. Se alguém comete um erro por ignorância, é essa. A lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento daquele que faz por ignorância, junto no espaço e no tempo. Por quanto a genuína caridade, sob qualquer título, mesmo você fazendo, cometendo algum erro involuntário, achando que quer fazer o bem, é sempre venerável. Interessante isso. Se você quer fazer o bem, não usa a metodologia mais adequada, mas se o desejo foi esse, não, está no seu valor. Mas não dá para você tratar alguém que comete um crime bobo por desconhecer da lei, com um juiz que comete um crime de lei, por exemplo. Não, o cara conhece. Então a lei tem que ser. A lei de Deus e a lei dos homens devia ser a mesma penalidade. A lei dos homens, a lei de Deus, com certeza. Ser feita deliberadamente, né? Então, se o abuso é deliberado, você fez porque quis, houve o dolo, o desejo de fazer, faltará corrigindo, você chegará a conta, não tenho dúvida. Paguei os olhos sobre o diretor Quintino, lembra o diretor que comanda aquele história toda? Da Assembleia, e sobre os medianeiros médiuns, que incorporavam os comunicantes, e acrescentou: Teotônio e Raimundo, as duas entidades que estavam lá incorporadas nos dois médios, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles que também incorporam, que aqui se aglomeram, realmente não mais são mais vampirizados, explorados que vampirizadores. Os dois se beneficiam, né? Mas eles também são explorados pelos encarnados, né? Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médios, se achando importante para fazer aquele tipo de trabalho, que eles prestigiam a obra infeliz, seguem os passos do diretor e dos médios, como aprendizes no encalço dos mentores, aos quais se devotam. Ou seja, na verdade, eles têm uma certa idolatria por aquelas criaturas, e se a gente consegue desencaminhar alguém para o mal, a responsabilidade é imensa, né? Fazendo isso, né? Na hipótese de não se reajustarem no bem, as entidades espirituais que se comunicam, tão logo se desencarna o dirigente, Quintino, desse grupo, e os instrumentos mediúnicos, os dois médios, que ele copiam as atitudes, serão eles, os encarnados, Quintino e os médios, surpreendidos pelas entidades que escravizaram a lhes reclamar a orientação de socorro. Eu acho muito interessante isso. Quem tiver interesse em ler, dê uma olhada lá no livro dos Mensageiros, no capítulo 8, na página 56, e fala do desastre de Acelino. Acelino era um médium extraordinário, com grandes possibilidades, mas se achou no direito de vender a sua mediunidade, colocou um consultório e começou a cobrar, como essa turma faz aqui, a cobrar. E quando desencarnou, ficou louco, porque aquela turma que ele fazia negócio, quando ele desencarnou, foi toda a procura dele, querendo saber notícias das coisas da Terra, ele enlouqueceu. Processo gravíssimo, é a mesma história. Então, aqui, ó. Reclamaram em orientação e socorro e, muito provavelmente, mais tarde, quando ele desencarnar no porvir, no grande porvir, quando respeitar responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos. Sim, e mais tarde, provavelmente mais tarde, no grande porvir,
quando respeitar responsáveis, ou seja, o diretor e os dois médios, e as vítimas, as entidades infelizes que usavam ele, estiverem reunidos no Instituto Consanguíneo Terrestre, pai e filho, a condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio dos débitos em que se emaranharam. Então, está dizendo, olha, nada fica impune. Essas questões, além de quando eles encarnaram, devem ser perturbados pela turma, procurando eles para consulta e buscando apoio, como aconteceu com a Celino, né? Provavelmente, como eles encarnados prejudicaram aqueles espíritos, vão receber a qualidade de pai e filho. Isso é a lei da repactuação. A reencarnação se presta para esse tipo de coisa, né? Ante a nossa admiração, Aulus disse, André Delis, Aulis, cada serviço nobre, disse ele, serviço no campo do bem, recebe o salário, ou seja, o bem, de colhe o que planta de Jesus, que ele diz respeito, né? E cada aventura menos digna, infeliz, tem um preço que ele corresponde e chega à conta. Não há nenhuma dúvida disso, né? Logo após, Aulus consulta a partir. O ambiente de encorajar pelo estudo, eu já havia assimilado a lição. Ou seja, se o objetivo era colher subsídios, apontamentos, falando no livro da Bernardo Transviada, aquilo foi o suficiente, já estava perfeitamente assimilado para a obra, né? E aqui vem o capítulo 28, que fala da mediunidade de incorporação, ou melhor, a mediunidade de materialização de efeitos físicos, que é um capítulo maior, mas muito, muito, muito interessante, deve como todo o livro, né? Diz assim, então, André Luiz, 20 horas haviam soado no relógio terrestre quando entramos em acanhado apartamento, no qual se realizava trabalhos de materialização de espírito, né? Espíritos e coisas, isso é perfeitamente possível. A materialização é hoje muito pouco utilizada porque a materialização é algo muito complexo. Há uma necessidade, um trabalho de muitos espíritos elevados, um trabalho imenso de higienização, um trabalho de preparação do médium, um trabalho muito complicado, que pode, inclusive, se não bem feito, causar sérios danos à saúde do próprio médium. Portanto, não é uma coisa simples. Tanto Hilário quanto eu, disse André Luiz, não desejava encerrar a semana de estudos sem observar alguns serviços dessa natureza em companhia do assistente. Lembra, gente? A gente vê como a espiritualidade trabalha. Toda essa obra, esses 30 capítulos, foi fruto de um trabalho de uma semana de André Luiz Hilário na companhia de, Hilário, de aula. Imagine aí, uma semana de trabalho, esse trabalho gigantesco que foi abordado nesses 30 capítulos. Vem que o trabalho é imenso de um mundo espiritual. As pessoas imaginam, não, que se desencarna para o céu, fica lá só ouvindo música, sem fazer nada. Não. Os espíritos, mais quanto mais iluminados, mais trabalham, porque tem muito mais o que dar, né? E eles, olha, esse assunto, eu não podia deixar de abordar esse assunto, porque é importantíssimo no campo da mediunidade. E com Aulus, um sábio instrutor como ele, as considerações seriam muito boas, importantes, né? De outra feita, disse ele, acompanhamos como exige experiência dessa ordem, ou seja, quer dizer assim, em outras oportunidades nós já abordamos esse assunto, já trabalhamos, participamos desses assuntos, assinalando em registro de nossas impressões. Contudo, os ensinamentos de Aulos eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais que se revestiam, o trabalho da materialização, né, vestiu, e suspirei pelo intuito de ouvi-lo, Aulos, discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propõe analisar. Veja, eu já discutimos esse assunto antes, na frente vamos abordar um pouquinho sobre isso. O recinto local onde estava acontecendo, destinado aos trabalhos de materialização, constituía em duas peças, dois ambientes. Uma sala, né? E o quarto, e um quarto de dormir, onde o médium ficaria, a câmara de dormir. O aposento íntimo, o quarto, transformado em gabinete de trabalho, albergava o médium, que iria fazer a doação de ectoplasma, o homem da moço, na sala, e na sala, onde ficava o outro ambiente, onde ficava o público que ia assistir. Espalhava 14 pessoas, estavam na sala, era a plateia, né? Aparentemente bem intencionados, aquele grupo, sim, das quais se destacavam duas senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher assistência amiga dos espíritos materializados. Então, assim, então, o objetivo daquela reunião, em princípio, era assistir aquelas duas senhoras doentes que as entidades materializadas deveriam tratar elas duas. Nós tínhamos 14 pessoas lá na sala, né?
Indicando as pessoas, as duas senhoras, disse Aulos, com grave entonação: venho com vocês aqui, considerando a finalidade do socorro aos enfermos, que é importante, caridade, que, embora não sejam muitas as tentativas de materialização de força de nosso plano, do plano espiritual na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sob lastimáveis alicerces que primam por infeliz atitude de nosso irmão encarnado. O que é que ele quer dizer com isso, gente? A materialização é muito complexa. Há que ter uma assistência muito grande dos espíritos superiores, elevados, porque é muito complicado. E, ao mesmo tempo, precisa da colaboração dos encarnados. E, em função exatamente da falta de equilíbrio mental e espiritual dos encarnados, raramente uma sessão de materialização acontece com bom proveito, exatamente por causa das questões dos encarnados que precisam estar equilibrados para que funcione bem. Só os doentes, só os doentes, disse ele, só se justifica numa situação como essa, tem os doentes. Só os doentes, por enquanto, no mundo, é o caso daquelas duas senhoras, justifica a nosso ver, o esforço dessa espécie, uma materialização, junto das raras experiências especialmente respeitáveis e dignas, realizadas no mundo científico em benefício da humanidade. Quem está tratando de quem? Está falando de quem, gente? Bom, houve casos extraordinários de estudo a respeito da mediunidade, da materialização. William Crookes, que era um grande professor, um grande químico inglês, condecorado pela rainha da Inglaterra, um homem muito respeitado, ele ouviu falar de materializações e ele desejou ir estudar, que ele queria desmoralizar. Ele achava que existia muita coisa manipulada. Então ele foi. E encontrou uma médium que incorporava o espírito de Kate King, e ele ficou maravilhado pela forma como ela acontecia. Essa média, inclusive, ela materializou a mãe do próprio William Crookes. E ele, depois dessas sessões todas, não só afirmou que as materializações eram verdadeiras, e atestou e etc., como ele se transformou em espírita. Olha que interessante. Que ele era um homem que não tinha, ele era cético com relação a isso, e queria desmascarar, inclusive. Teve também, você está falando de algumas materializações que aconteceram por interesse científico. Teve também a extraordinária médium italiana Eusapia Palladino, que era uma médium extraordinária, uma mulher analfabeta, mas que era uma médium de materialização extraordinária. E ela foi submetida a trabalhos rigorosos, científicos, através de Cesare Lombroso, um grande estudioso italiano, um homem de grande credibilidade. A Charles Richer, que era prêmio Nobel, também que fez um trabalho muito interessante com ela, e também o casal Courrier, que foram um prêmio Nobel de Química, o marido e mulher, todos eles trabalharam com a Eusapia Palladino e constataram efetivamente a veracidade das materializações que ela fazia, né? Você está falando de algumas incorporações que foram feitas que trouxeram benefício à humanidade, que eram criaturas cientistas da mais alta envergadura e comprovaram esse fato. Diz, olha, mas hoje, fora esses casos importantes para a ciência, que trouxeram conceituações importantes à humanidade, só se justifica hoje fazer para um caso de doença como esse caso aqui. Exatamente por causa da falta de elevação espiritual e disciplina dos encarnados, causando sérios, com a possibilidade de sérios e graves danos aos médios, né? Quisemos alongar o entendimento, no entanto, disse André Luiz, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. E aí é muito interessante que ele vai trazer uma explicação muito interessante agora. A higienização processava-se ativa. Que higienização é essa? A higienização do local, gente. É feito um trabalho interessante para que, na verdade, sejam retiradas todas as energias deletérias daquele ambiente, todas as energias desarmoniosas, desequilibradas do ambiente, né? Bactérias espirituais. Por quê? Porque, na verdade, essas energias deletérias no ambiente, elas podem prejudicar, incorporando-se ao ectoplasma doado pelo médium e trazer sérios problemas ao médium. Se ele incorporar trouxer de volta aquele ectoplasma que era incorporado a ele pode ter sérios problemas de saúde grave, né? Então, a higiene processável ativa, feita por quem? Pelas entidades espirituais, com aparelhos adequados para fazer o trabalho de absoluta limpeza daquele ambiente, tirar todas as energias deletérias daquele ambiente.
Os sírios reclamavam cuidado, um trabalho cuidadoso, difícil, complicado. Segundo apontamentos recolhidos por nós, em outras ocasiões, e aí é interessante a gente colocar isso. Quem leu o livro dos Missionários, ali, no capítulo 10, é um trabalho que trata sobre materializações, ele minudencia isso. Aqui sugeriam, naquele local, sugeriam aparelhos que seriam utilizados pelos espíritos, aparelhos delicados para a emissão de raios curativos nos doentes, né? Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Esse trabalho é feito por aparelhos importantes para que todas as bactérias espirituais fossem retiradas do ambiente, para que o ambiente ficasse higienizado completamente e o trabalho de materialização acontecesse sem prejuízo para o médio, etc, etc. Ele minudecia tudo isso nesse capítulo 10, que é riquíssimo em informações. Mas na frente ele vai esclarecer sobre isso. E ele não repete as mesmas informações que já está lá. A gente vai entender sobre buscar lá e vale muito a pena ler, é maravilhoso. Alguns encarnados, disse ele, como habitualmente acontece, não tomavam a sério a responsabilidade do assunto e trazia consigo. Ou seja, as pessoas vinham com a sessão de materialização com emanações tóxicas, oriundas de abuso da nicotina, de cigarro, de carne, porque a digestão da carne em excesso, ela traz emanações desarmoniosas para o ambiente. Quem traz bebida, quem bebeu alguma coisa, algum aperitivo, emana pelos poros aquele hálito contaminado por aquelas energias etílicas, que causa sério problema, que pode, inclusive, perturbar ou tornar impuro o ectoplasma, se incorporar no ectoplasma. Além de forma de pensamento, vem com um pensamento absolutamente desarmonioso e equilibrado, menos adequado à tarefa do grupo que viria a realizar. Por isso não é comum, diz ele, acontecer materializações, porque se não tiver todo o cuidado, além de requerer uma quantidade muito grande de espíritos que vai realizar as tarefas, todas as tarefas, para que aconteça um trabalho desse, uma materialização adequada, requer um trabalho muito intenso do mundo espiritual, envolve entidades elevadas, sabe? Se não tiver algo de muita importância, não acontece, até porque pode trazer sérios danos à saúde do, do, do próprio médium, né? Muito bem. Alguns encarnados, assim, explicou aqui, né? Abuso, tal, 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 tal. A, Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos, André Luiz e Hilário, centralizar a atenção no gabinete do médico. Lá no quarto, onde ele iria se desdobrar. Vamos primeiro ver lá a situação lá? Vamos lá analisar aquela situação? Ao redor da laboriosa atividade, seguir adiante. Ele foi lá verificar como era o trabalho de preparação do médium. Olha a informação dele. Esses detalhes também estão ditos lá no outro estudo no capítulo 10 dos Missionários da Luz. Meu querido, dezenas de entidades, é uma equipe, dezenas, pode ser 30, 40, 60, enfim. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina, articulavam-se no esforço preparatório do médium. O Instituto Mediúnico, o instrumento mediúnico, que é o médium, o corpo e o espírito, já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. Lá no capítulo 10 de missionário, ele minudencia isso, explica ponto por ponto como é feito, etc, etc. Trabalho de preparação. Ele diz que dezenas, vê como o trabalho é complicado, dezenas de entidades estavam lá preparando o médio, preparando o organismo no médio, corpo físico, corpo espiritual, perispírito, a limpeza do ambiente, né? A digestão, sim, porque o médium de estômago cheio tem um dispêndio de energia imenso, já vimos lá também atrás. Não, é feito todo um trabalho para acelerar a digestão, está tudo lá no capítulo 10. E a circulação sanguínea, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Toda a equipe espiritual, essas dezenas, tinham preparado todo o aparelho corporal, o corpo do médium, para que ele possa expelir os ectoplasmas saudáveis, mas, ao mesmo tempo, o próprio médico se desdobrar em condições de equilíbrio para poder desenvolver o trabalho. Só dispensar nos emos de maior rigor descritivo a informação dele. Só não vou explicar tudo isso aqui, porquanto, em outras páginas, aonde, gente? No capítulo 10 do Missionário da Luz, a materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, mereceu-nos meticuloso exame, minudente, explicado tudo direitinho, do que respeita às substâncias. Que substância, gente? De que é composto o ectoplasma? Quais as energias? Como é que é feito o trabalho das substâncias, das associações do ectoplasma doado pelo médio,
da natureza, do campo espiritual, tudo já foi discutido lá, nesse capítulo 10. Isso não vou me dizer. Os recursos e movimentação do plano espiritual para que, na verdade, aconteçam, tudo isso fora dito. É um trabalho importantíssimo de segurança lá fora, das barreiras vibratórias, para evitar que entidades infelizes e espíritos possam vir perturbar todo o ambiente. Tudo isso é colocado lá no capítulo 10 com muita riqueza. Agora, nesse capítulo, a matéria celestiais, agora, interessa-nos a mediunidade em si. Nós vamos aqui só estudar, vamos trabalhar aqui só do fato mediúnico, como acontecerá, qual é o papel do médium, como é que vai se desenvolver, etc. Toda essa parte de preparação, etc., foi discutida lá atrás, porque não vamos me evidenciar, segundo ele. E tentávamos analisar ali o comportamento de quem? Comportamento do médium, do espírito, da entidade que vem que materializar em suas relações com o ambiente e as pessoas. Ou seja, qual a influência que tem o ambiente, ou seja, o grupo de pessoas que estão assistindo, as energias, os pensamentos negativos, as energias negativas, qual a influência disso no médium, qual a influência disso no espírito, qual a influência na contaminação do ectoplasma. É isso que vai trabalhar, só na mediunidade. Toda mais a segurança, a limpeza, isso tudo já foi discutido lá atrás. Tudo bem. E por isso, a nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela, disse André Luiz, em que dispõe da colaboração de Aulus, instrutor competente, né, para que sejam esclarecidas as questões a respeito da mediunidade. Lembra que ele é um grande expert no assunto. Apagada a luz elétrica e pronunciada a prece inicial, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar vibrações do versículo. Ele também esclarece aqui, mas lá no capítulo do missionário ele esclarece. Por quê? As entidades, as pessoas, os encarnados que vêm com pensamentos, exigências, etc., inquietos, pensamento desequilibrado, a forma de pedir, fora solicitado lá, inclusive, pela perturbação dele, de que cantasse músicas evangélicas, músicas espíritas, naturalmente, para poder harmonizar o ambiente, para se desligar de seus pensamentos individuais, pensamentos desequilibrados, para poder melhorar a parte vibratória, para equilibrar a vibração do recente. Ele não diz aqui de novo isso que ele disse lá atrás, lá sobre essa história. Só foi feita a prece, e que em seguida foi pedido pessoas cantarem para melhorar a parte das vibrações do ambiente. Colaboradores desencarnados extraíram forças ectoplasma das pessoas, de quem? Da plateia, que também doam, meio que involuntariamente, e coisa da sala, inclusive da natureza, que é interessante. A natureza, boa parte do ectoplasma que é utilizado nas materializações, a natureza é tirado da natureza, árvores, etc, etc, doam, uma parte do ectoplasma é trazido. Também da plateia, sim, por isso que é importante que eles estejam bem, porque se eles não estiverem bem, esse ectoplasma vem contaminado pelas energias deletérias dele, né? Além do plano espiritual, né? E também do médico que vai doar. A natureza que casada essas emanações do público e da natureza, que casada com os elementos de nossa esfera, ou seja, do plano espiritual, faziam da câmara mediúnica precioso, complicado laboratório. Por que laboratório? Que ali ser feita essa junção dos ectoplasmas doados pela natureza, pelo plano espiritual, pelas pessoas que estavam lá doando voluntariamente e pelo médium. Um laboratório onde esses ectoplasmas sejam juntados, essas energias juntadas, para que pudesse tornar-se o ectoplasma em condições de materializar os espíritos. Essa é a história. Você falou com o laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, do grupo que estava lá auxiliando o médium, que induziram ele, sabe, correspondendo à atuação dos mentores, desdobrou-se o médium, afastando do veículo físico com tanta perfeição, que fosse um desencarne, que o corpo ficou inerte, como fosse largado, e ele, o espírito, foi tranquilo. Foi um desdobramento absolutamente perfeito, né? O veículo fica, o corpo, o veículo físico, ficou prostrado lá no quarto, prostrado, sob o domínio ou ação dos técnicos do nosso plano, que ficavam tomando conta. Por isso que isso é uma equipe muito grande. Tem uma equipe muito grande que fica com o espírito, cuidando dele lá desdobrado, e também do corpo espiritual, de técnico do nosso plano. Começou, então, o corpo a expelir ectoplasma, qual pasta flexível, maleável, a maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros, seja, dos poros, dos pelos, etc., do corpo,
e com mais abundância dos orifícios naturais, da boca, da narina, dos ouvidos, com elevada percentagem exteriorizar, o aumento do tórax, da parte do tórax, das extremidades dos dedos também. Quer dizer, o corpo físico doando esse ectoplasma, né, que iria exatamente que iria ficar junto com o espírito para poder incorporar o espírito médio, né? Aí isso é uma informação interessante. A substância, o seu ectoplasma, caracterizada por um cheiro especialíssimo, olha, se era especial é porque era cheiroso, né? Se fosse negativo, ele dizia. Se era um cheiro especial, é porque era agradável. Porque não conseguimos escrever, se ele não tem palavras nossas aqui para, na verdade, descrever algo do perfume, cheiro que era emanado pelo ectoplasma, escorria em movimento retilíneo, de cima para baixo do corpo físico, acumulando-se na parte inferior do organismo mediúnico, sendo do perispírito, médio, do espírito, onde apresentava o aspecto de uma grande massa viva e tremulante, né? Companheiro nosso, ou seja, do plano espiritual, prestava carinhosa assistência ao médium relativamente à vestimenta física, ou seja, lá do corpo de carne. Ficou lá inerte, como se for um doente ou uma criança, que alguém está tomando conta. A margem de ação, Aulus esclareceu. O ectoplasma, o esclarecimento dele, está em si tão associado ao pensamento do médium, que é doado dele, do corpo dele, então, ao médium, é dele o ectoplasma, é ligado a ele, ele doa, né? O pensamento do médium, tanto como a mente do filho está ligada à mãe. A entidade, a criança sendo gerada no útero da mãe tem uma ligação direta com a mente da mãe. Ela tem, o contato é direto, né? Como também o ectoplasma que ele doa, que é dele, é propriedade dele, ele é influenciado pelo pensamento do médium. Olha que coisa interessante, né? Em razão disso, disse ele, disse Aula, toda a cautela é indispensável na assistência do medianeiro, ou seja, do corpo do médium e do espírito, para mantê-lo tranquilo. Porque se ele desequilibrar, esse desequilíbrio dele pelo pensamento afeta o ectoplasma. Essa é a história. Hilário ouvia, Everett de agosto. Escuta, tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? A pergunta é essa, do médium, exatamente, disse ele, que se ele não desequilibrar, esse desequilíbrio que é pelo pensamento afeta o ectoplasma. Se pudéssemos, disse ele, se desse contar desse áudio, com a educação mais ampla do espírito, ou seja, do médico, o médico que é utilizado nas materializações, dê certo, menos teríamos a temer de vez que a própria individualidade do servidor, do médium, do servidor, colaboraria junto à equipe espiritual, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. Ou seja, o que quer dizer com isso? Quanto mais elevado for o médio, que tiver equilíbrio, ele vai, certamente, pela elevação espiritual, ter muito mais equilíbrio e ajuda, com a ajuda dos benfeitores espirituais, a materialização será mais perfeita. Essa é que é a informação, né? A materialização de criaturas e objetos, se materializa objeto também, nosso plano espiritual, para ser mais perfeito, exige segura desmaterialização, elevação de ser ligado à matéria, do médium e dos companheiros encarnados que o assistem, os doadores lá da plateia, né? Quanto mais elevados forem, melhor será a qualidade e é menor a interferência, né? Porque, por mais que nos consagremos os espíritos, que é espiritual, aos trabalhos desta ordem, por parte dos benfeitores espirituais, por mais, desculpa que eu estou gripado, desta ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde escorre. O que quer dizer com isso, gente? Ele está dizendo que quanto mais for elevado o médium do ectoplasma, como os doadores lá da plateia, melhor. Com a ajuda do ectoplasma doado pelos benfeitores espirituais, a coisa flui bem. Como a água. Se a água desce pura do céu, da chuva, se cai numa calha suja, vai ficar impura. Ele está indicando é isso. Aquela água que desce pura, você vai passar por uma calha suja, vai se contaminar. Como, por mais que o médio domine do seu ectoplasma, o da natureza venha puro, daqui espiritual pura, mas se ela é contaminada pelas energias, o ectoplasma poluído, o pensamento doentio da plateia, vai contaminar. Como a água que é contaminada vem pura, mas é contaminada, também a ectoplasma será contaminada pelos sentimentos, pensamentos desequilibrados da plateia. Olha que coisa interessante, né? Isso não deixa de ver, disse Hilário, que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas
mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle dos amigos da nossa esfera. O que quer dizer com isso? Tá, ela vai incorporar, vai fazer a materialização, mas as energias deletérias da plateia influenciam no próprio, na própria materialização. Por quê? A materialização é feita pelo ectoplasma. O ectoplasma poluído, desequilibrado, desarmonizado, vindo com essa energia, influencia e tem implicação na materialização. Pode até nem acontecer. Sim, disse Aulo. A pergunta foi Hilário, e Hilário confirma. A Aulos confirma. Ainda quando o médio não consiga dominar o ectoplasma de tudo, pode perturbar-lhe a formação e a projeção desse ectoplasma, prejudicando-nos, consequentemente, o seguinte, prejudicando quem? A equipe espiritual que vai estar comandando o trabalho. Todo desequilíbrio, que seja do médico, que seja da plateia, vai causar prejuízo ao trabalho final. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devota a semelhante realização. Você tem que ter o máximo de equilíbrio, sem excesso, nem de bebida, nem de álcool, nem de comida em excesso, equilíbrio de pensamento, tudo, para que, na verdade, flua de forma adequada, precisa ter todos os sentimentos, as energias, com o máximo equilíbrio possível. Hilário, mostrou satisfeito, mas perguntou, quando perguntando, as faculdades de materialização, desse modo, perguntou Hilário, não produz privilégio aos seus portadores? De modo algum. É a pergunta dele. Isso é um privilégio? As pessoas que doam ectoplasma para a materialização é um privilégio? E aulas de jeito nenhum. Aí explicou por quê. Materializar, meu amigo, materializar coisa, espírito, significa corporificar, não é isso? Porque o espírito, ele, na verdade, ele não é fluido, ele não tem matéria, não está materializado, ele é espírito. Para materiar é corporificar. Porque a entidade corporificada, você pode tocar nela, ele está lá corporificado, qualquer um pode ver, pode filmar e tal. O material significa corporificar, dá corpo ao espírito, ou a matéria que está no mundo espiritual. Ora, considerando que a mediunidade não traz sublimação, não traduz sublimação, todos somos médios, e sim meio de serviço, que Deus consegue para você utilizar-se desse meio de serviço a serviço do bem, e reconhecendo ainda que a morte não purifica, se você é bom, você morrer, não é bom, se você é mal, no mal, de imediato aquele que se encontra impuro. Como atribuir santidade a médio da terra ou a comunicantes espirituais do além, pelo simples fato de modelarem formas passageiras de Deus planos? Não. Se o médio, na verdade, ele não tiver mérito, ele tem, o ectoplasma não tem também. E a pessoa não morre porque não vira santo que morre. Está explicando isso, né? Então, essa força, e foi a pergunta a Hilário, e a aula já respondeu. Você pegou o pensamento e disse: olha, essa força materializante, o ectoplasma, é como as outras manipuladas, outras forças que o espírito manipulam, é nossas tarefas de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo espiritual, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem, de onde é gerado o ectoplasma. Em raros indivíduos, não é santidade, mas em alguns indivíduos, se encontra semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização, e tem a capacidade de exteriorizar mais e outros menos. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável, as materializações, em um grau de elevado, quando a coletividade humana atingir elevado grau de maturação, de purificação, sim, claro, porque quanto mais elevado for o médio, quanto mais elevado for o doador de ectoplasma, mais os fatos serão extraordinários. No que a humanidade crescer e evoluir de média e alta moralidade, e o grupo que vai assistir, certamente dirá materializações mais perfeitas e serão mais possíveis de acontecer com mais frequência, né? Que hoje quase não se vê materializações, né? Hum. Até lá, até chegar a esse ponto da humanidade elevar, evoluir desse modo, até lá utilizamos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto verde, ainda verde. Ou seja, o fruto só é maravilhoso para as possibilidades quando está maduro, mas não tem ele maduro ainda, em condições de chegar à maturidade espiritual. O que tem, é o que nós temos hoje. Não vai ser completo, mas se usa esse fruto da forma como tem. Em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de mil surpresas desagradáveis ao colhê-lo, esse fruto, sei, mesmo assim, o que quer dizer com isso?
As materializações serão imperfeitas pela interferência da plateia, pela interferência das entidades felizes e dos próprios médios. De vez que as experiências como esta submetemos-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influência menos edificante de companheiros encarnados que estão na plateia, francamente inaptos para o serviço dessa espécie. Por isso são raros as materializações, né? Pelo estágio que a humanidade se encontra, pelos espíritos infelizes que tentam perturbar um caso como esse, etc, etc. Hilário, que escutava, perguntou: imaginemos que um médium, disse ele, esteja possuído de interesses inferiores. O médium que vai fazer a materialização. Seja em matéria afetiva mal conduzida, ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais, nos diversos departamentos das paixões comuns. E depois de alegações reticenciosas, indagou. Nessa posição, ou seja, um médium desequilibrado, poderá influir nos fenômenos em estudo? Eu disse, sem dúvida, disse Aldo, né? Com natural. Sim, sem dúvida. Consciente ou inconsciente. Às vezes, mesmo inconsciente, que a sua mente pode inconscientemente influir. Você tem um pensamento negativo, chega lá. Alguém da plateia que manda energia deletéria, não é porque ele queira, não, porque na verdade é imaturo, na verdade ele não tem maturidade espiritual para compreender. E os amigos do grupo, os doadores estão lá na plateia, se imbuídos de propósitos malsãos, se desequilibrados, conseguem perturbá-lo? Certamente. E aí tem um fato muito interessante que está lá no livro Mensageiros, naquele capítulo me referi, que vai acontecer a materialização e chega alguém que tinha tomado álcool além do suportável, além do aperitivo, tinha tomado além do normal. E foi um auê grande na sala, a equipe espiritual correu para as entidades neutralizar ele, porque as emanações dele, através dos poros, do hálito, etc., ia perturbar profundamente o ambiente da materialização. O tóxico do álcool, olha que interessante. Mas assim, qualquer um que estiver na plateia emanando pensamento ou energia deletéria vai perturbar, sim, é isso que está dizendo. E por que nos sujeitamos a fatores incapazes assim? A eles, por que, é a pergunta dele, por que a gente faz então materializações mesmo com essas dificuldades existentes, mesmo com os problemas dessa natureza? E Aulas, então, disse o seguinte, olha, Aulas, falou o seguinte, não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes, ou seja, é da ignorância, é da ignorância das pessoas, né? Um dia que a história da expressão de Sócrates, o homem não faz mal por ser mal, faz mal porque é ignorante. Um dia que ele se sublimar, que se iluminar, ele não vai fazer o mal porque o mal não habitará, mas seu coração ninguém pode dar o que não tem. Então, só, também é ignorante. Simbolizemos a necessidade, segundo ele. Vamos fazer aqui uma figura de linguagem? Simbolizemos a necessidade como sede escaldante. Então, se tem alguém doente precisando de assistência, vai ter que, é como alguém com uma sede terrível, você tem que dar água para aquela criatura. Nem não tem a água melhor do mundo, mas você vai dar água, você vai morrer de sede. Ou o senhor está doente de assistência. É isso. Simboliza a necessidade como sede escaldante. E a mediunidade imperfeita, mesmo que não seja um médium maravilhoso, puro, ou mal comandado, como sendo a água menos limpa. É o que se tem. Você tem que trabalhar com ela, né? A falta da água pura, não podemos hesitar. Vai morrer de sede. Ou você está doente, precisa ser assistido. Utilizamos a água nas condições em que nos encontramos. O melhor da água em que se encontra, precisa não perecer, né? E em seguida, o que fazer? Perguntou. Teremos paciência. A Hilário perguntando. O que fazer dentro da situação? Teremos paciência. Com a fonte. Que fonte? Do médium. As criaturas que doam ectoplasma. Tem que ter paciência com ela. É o que tem. Decantando-lhe essa fonte, né, como fosse a água, né, figura de linguagem, pouco a pouco, decantando, a água ficando mais limpa. A corrente poluída. A mediunidade sublimada, ou seja, que é o grande objetivo, feito no grau de purificação, a mediunidade sublimada, através dos instrumentos dignos e conscientes do mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Vai trabalhando devagarinho. Um dia a humanidade vai chegar a um patamar mais elevado, mas até lá, essas coisas precisam continuar a ser. É como a sede, ninguém pode esperar só água pura, vai morrer do tempo. Se existe gente doente precisando do trabalho da mediunidade, da materialização, vão fazer quando tem. Isso não é obra do afogadiço. Ninguém consegue atingir um patamar de perfeição desse. Afogadiço significa de improviso. Ninguém atinge com improviso, não. É um processo, você vai devagarinho, se depurando.
A improvisação, a improvisação não é alicerce para o santuário da sabedoria, não. Onde há participação das entidades sublimadas, equilibradas, não há improviso. Improviso pressupõe imperfeição. Essa é que é a história. As entidades, os trabalhos das entidades sublimadas são tudo planejado, tudo dê certo. Onde há improviso, onde há imperfeição. Essa é que é a grande verdade, né? É, essa perfeição depende do amor, do desafio do tempo. Isso é um processo, né? Gradativo. Meu colega sorrindo, encantado, etc., em compreensão e intolerância. Em redor, grande massa de substância ectoplasmática, que é quem estudou ar, lembra? Transportar da natureza, da natureza, da plateia, do médium e também da equipe espiritual. Massa de substância leitosa, prateada, na qual, olha a observação importante, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos. De onde é que vem esses fios? Amontoava-se aquela massa de ectoplasma abundante. Por quê? Exatamente a interferência do pensamento infeliz lá da plateia. O técnico do nosso plano manipulava o ectoplasma, aquela massa líquida, com atenção. Aulus fixou a paisagem, trabalho e explicou. Aí temos o material leve, plástico. Plástico por quê? Porque ele é moldável, né? De que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em três elementos essenciais em nossa rápida noção de serviço a saber. Eu achei isso muito didático para a gente entender. Ou seja, o ectoplasma, aquela massa ectoplasma, ele é composto de vários fluidos, vindo de alguns locais. Mas, ó, fluido A, representando as forças superiores sutis de nossa esfera, do plano espiritual, do alto plano espiritual, as energias do plano espiritual. Fluido B, definindo os recursos do médium, doado por ele, e dos companheiros que nos assistem, lá da plateia. E C, constituindo a energia tomada da natureza, que vem lá colocar na natureza. O fluido A, doado pelos espíritos mais elevados, podem ser os mais puros, e os fluidos C, da natureza, podem ser mais dóceis. No entanto, o fluido B, doado pelo público e pelo médium, nascido da atuação dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais novos projetos. Ou seja, adianta o fluido espiritual ser maravilha, a natureza maravilhosa, maravilhosa, mas vem os fluidos dos humanos e contamina com suas energias, como tinha lá a história dos fios escuros e cinzentos, exatamente vindo da plateia, desequilibrada, né? Uma coisa interessante, né? Nos círculos, aliás, muito anotadamente, assim, nos círculos, aliás, raríssimo de ser, em que os elementos da espiritualidade do A encontram segura colaboração do B, doado pelos espíritos, mas ela, se todos tiverem o médio e a plateia for purificada, né? A materialização de ordem elevada assume as mais altas características, raiando pela sublimidade do fenômeno. Se, porventura, os fluidos, o ectoplasma doado pela plateia, pelo médium, for maravilhoso. Porquanto, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas com os potenciais dos irmãos encarnados, pode dominar os recursos, invadindo o campo de ação e inclinando as experiências psíquicas num rumo de lastimáveis desastres. Infelizmente, quando as energias vêm da plateia e do médio desequilibrado, contaminam. Infelizmente, por isso são raros os fatos acontecerem, porque não temos ainda esse nível de compreensão, de disciplina, etc. Por isso que será um desastre. As coisas não acontecem a contento grandes materializações por essas razões, né? As elucidações não poderiam ser mais claras, disse André Luiz. Disponível a prosseguir o entendimento. Quando Garcês, um espírito, um dos técnicos espirituais de serviço, veio até nós invocando auxílio magnético de Aulus. Isso não só ajuda, Aulus. O negócio está complicado. Está cheio de fios escuros, a turma está. Isso não só ajuda. O campo fluido da sala, onde estavam as 14 entidades lá, né, a sala se fizera demasiadamente espesso. As energias estão vindo lá da plateia estão muito ruins. Os pequenos jatos de força ectoplasmática arremessados até lá, ou seja, o médico estava aqui doando, lá do quarto. Mandaram até um pouco para ter uma compreensão. Mandaram um pouco lá para a sala e voltou contaminado. Aí, só para ter uma ideia do que está sendo doado lá. A força ectoplasmática arremessada até lá, até a sala, em caráter experimental, para ver como é que estava o pensamento deles, tornavam ao gabinete, revelando
forte teor de toxinas e variadas classificações. Fios escuros. Quer dizer, a situação está difícil. Precisa de cada vez mais energia para poder neutralizar isso. Olha que coisa terrível. As 14 pessoas, a plateia, assembleadas no recinto, eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém dos 14 com bastante compreensão do esforço da espiritualidade, que se reclamava do mundo espiritual de cada companheiro. Ao invés de ajudar a materializar, o instrumento mediúnico pesava sobre o médium, sobre ele, com inauditas exigências. Imagina, você vai para um local como esse exigindo, né? Em razão disso, exigindo o quê? Exigência. Que incorpore, materialize alguém um familiar ou alguém que vai trazer informação interessante, preocupado com o espetáculo e interesses pessoais, né? Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade, perturbado com as energias chegadas e as cobranças, né? Figurava-se como um animal raro, preso com aguilhões, sendo atacado com esporas, por exemplo, sendo atacado, tais os pensamentos descabidos que vinham do objeto, de que se via objeto. Essa energia deletéria vinha perturbando profundamente o médium, né? Não atingiremos, disse Gacei. Então, a materialidade é o superior, não tem como. Com o ectoplasma vindo contaminado por as energias da turma da plateia, né? Falou ele, né? Falou o assistente, algo preocupado, Paulo, né? De modo algum, disse Gacês, quando expôs o apontamento. Não teremos como ser uma tradição maravilhosa superior. Teremos tão somente de ser ele, o médium desdobrado, que já está, incorporando a nossa enfermeira, que vinha fazer o trabalho de assistência aos doentes, que ali ia se materializar, para socorro das irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos de concurso preciso. Não tínhamos condições para que o trabalho, a materialização acontecesse plenamente, que é complexa do espírito. Aulos entendeu a solicitação, ou seja, ele foi, Garcês foi pedir ajuda de Aulos para tentar repor o ectoplasma do médium, fazer mais ectoplasma para poder tentar purificar quem estava lá para o trabalho acontecer. Estava muito complicado, né, o nível de contaminação do ectoplasma. Aulos entendeu a solicitação e auxiliou. A transferência de certa quantidade de energia do vaso físico, do corpo do médium, para o espírito, que se mostrou vivamente reanimado. Sim, é interessante colocar. Quando, na verdade, o médio, o corpo do médio doa o ectoplasma, o corpo de carne sente, que é energia, é doação dele, é do corpo dele. Ele fica, ó, o veículo matéria densa no leito desceu a mais profunda prostração, porque já tinha doado. Foi doar mais para poder é, repor lá a quantidade de ectoplasma. O espírito dele ficou animado, que estava fora, com mais ectoplasma chegando lá, mas o corpo ficou prostrado, mais fraco, né? Mas o médium em seu espírito evidenciava maior vitalidade e maior lucidez, porque o ectoplasma fortaleceu ele, né? Diante dos bombardeios da energia deletéria, né? Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão o espírito, em um roupão ectoplasmático, aquele ectoplasma tem uma espécie de roupão que envolveu o espírito do médium. E a enfermeira, que queria materializar, se juntou então ao espírito, ficaram os dois naquele roupão ectoplasmático. E a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe o movimento para poder fazer o tratamento das duas doentes que precisavam. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, pela enfermeira, o espírito, a maneira de um médium psicofônico, que ele ia se comunicar através dele, do espírito dele, desdobrado, né? Diferenciando apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplasmáticos indispensáveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbadores e inquietantes. Não tinha condições de materializar a enfermeira que ia fazer o tratamento com as duas senhoras doentes. Vendo caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira, o espírito, né? Dentro daquele roupão, uma enfermeira, abraçado pela enfermeira, porque o serviço, o movimentava para o serviço assistencial, as duas senhoras, e lá perguntou, cochichou, então, com aulas. O médium está consciente durante o fenômeno do tratamento que vai acontecer? Só, fora do corpo, sim, ele tem consciência. Mas possivelmente, quando ele não guardar a lembrança, logo regressa ao corpo físico. Ele voltar, possivelmente, não deve se lembrar do que aconteceu efetivamente aqui. E então perguntou Hilário de novo. Vemos avançar com impedimentos materiais, com indumentos materializados, com a história do roupão, né?
e sobre a orientação da enfermeira amiga para poder o trabalho de assistência, né? Entretanto, caso alimente ele, o médium, nessas condições, qualquer desejo menos digno pode interferir no trabalho, prejudicando? Ela disse, com certeza, né? É que o pensamento influi diretamente no ectoplasma. E ele está sob controle, mas controle não significa anulação, ou seja, tanto a enfermeira quanto o espírito dobrado estão lá com controle do mundo espiritual, mas ele não significa anulação. Se ele tiver um sentimento inferior, desarmonioso, desequilibrado, vai interferir sim no trabalho. Essa é a resposta. Qualquer impulso infeliz inicial do nosso companheiro correrá por conta do serviço, prejudicará o trabalho. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie, olha, das incorporações, sem auto-objetivo moral, porque o perigo à saúde do médium. Ele doa energia, tanto quando ele ficou fraco, e essa possibilidade desse ectoplasma contaminado trazer graves problemas à saúde dele e prejuízo a todo o trabalho. O medianeiro de curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, auxiliado pela roupão ectoplasmática delicada, semelhante a uma túnica de luar iluminado, que o ectoplasma estava brilhando lá, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, as energias deletérias chegando até onde estava aquele roupão ectoplasmático, a claridade adormecia. Ou seja, havia um desgaste do ectoplasma que estava posto lá pelas energias deletérias, né? Chegando a apagar-se quase como um todo. Ou seja, por isso o desgaste. Por isso que, na verdade, a Aulus foi lá e retirou mais ectoplasma, passou para lá. O desgaste que estava sendo gasto pelas energias deletérias que estavam lá perturbando o trabalho. Diante de nosso olhar indagador, Aulus esclareceu a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados da plateia, que nos compartilha a tarefa, no momento, não ajuda, ainda só prejudica. Absorvem os recursos do ectoplasma, eles absorvem o ectoplasma sem retribuição que nos indenize alguma sorte a despejo, ou seja, eles retiram, ao invés de dar o gasto das energias do ectoplasma, de fluidos laboriosamente trabalhados. A convite de Aulus, penetramos na sala. Ele estava então lá no quarto, e foi lá para a sala ver o trabalho que estava se desenvolvendo. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas da plateia, então chocando-se de matéria lastimável, né, com o ectoplasma. Amigos, os amigos ainda da carne, disse Aulus, mas se nos afiguram crianças inconscientes, irresponsáveis da importância do trabalho e do esforço gigante que o mundo espiritual está fazendo para que o trabalho aquele acontecesse. Pensavam em termos indesejáveis, os 14 da plateia, expressando petições absurdas. No aparente silêncio, não falavam nada, mas o pensamento também estava lá, exigindo coisa. Há quem se acomodavam, inquietos, exigiam a presença de afeições desencarnadas, um parente, um amigo, enfim, sem cogitarem da oportunidade daquela aparição o trabalho, o objetivo não era esse, o objetivo era tratar aquela de uma senhora doente, não estar aparecendo frivolamente um parente para dar uma comunicação, sem cogitar da oportunidade e do merecimento que eles não tinham, né? Imprescindíveis para isso, que merecimento. Criticavam mentalmente. É só aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas habitantes da experiência vulgar. Ou seja, consciência nenhuma, né, da responsabilidade no trabalho daquele. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, o trabalho imenso da equipe, imensa para acontecer isso aqui daquele tratamento. Não como gentileza dos benfeitores do mundo espiritual, mas como espetáculo fútil. Só pensava no espetáculo fútil, não estava por trás do objetivo que era tratar aquelas senhoras. A ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Quer dizer, é muita mediocridade pensar assim. Os nobres espíritos estavam fazendo um trabalho extraordinário e tinham essa mentalidade só no espetáculo, não estavam ligados do trabalho imenso que era feito no mundo espiritual e do objetivo que era tratar aquelas duas senhoras doentes. Ainda assim, disse Alves, os obreiros, plano espiritual, nosso plano, ofereciam o melhor pelo esta-tarefa, faziam tudo que era possível diante daquelas limitações pelas energias deletérias destiladas por aquelas entidades, pelos encarnados, né? A enfermeira devotada socorreu os doentes, não estava materializada, aplicando raios curativos, ela estava envolta naquele manto, né? Várias vezes deixou o recinto, aplicou raios curativos, que tem os aparelhos para isso, né? Deixou o recinto e tornou a ele o ambiente de novo, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que ele dominava as vibrações, toda a matéria ectoplasmática se ressentia.
Já tem que voltar para se restabelecer, mais propaganda doado pelo corpo, imagina. Obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. É um trabalho hercúleo, né? Estou tentando fazer o trabalho de assistência e é bloqueado o tempo todo pelas energias mentais deletérias vindo da plateia, né? Terminado foi o trabalho medicamentoso de doentes, o risonho companheiro de nossa esfera toma uma pequena porção das forças materializantes, do ectoplasma do médio, sobre as mãos e afastou-se para trazer daí em instantes algumas flores materializadas, o ectoplasma materializa, que foram distribuídas com os irmãos encarnados. Ele materializou flores, coisas também são materializadas. E distribuiu com a plateia, queria espetáculo, né? A plateia, né? No entanto, no intuito de sossegar-lhe a plateia, a, que exigia um monte de coisa, a mente excitadiça da plateia, né? Distribuir as flores foi uma forma de acalmar eles. Então, diante da nossa curiosidade, esclareceu a aula. Das flores. É o transporte comum realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas do ectoplasma. É mais fácil fazer um transporte de alguma coisa do que você incorporar um espírito. A diferença é muito grande, né? O trabalho é muito maior, né? Nesse ano, nosso amigo, o que foi pegar as flores, o espírito, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplasmática, formando somente por pequenas cristalizações superficiais do polegar, do médium e do indicador, ou ectoplasma, em suas mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós, do mundo espiritual, e materializar. Seria muito mais fácil fazer isso que o médium. É importante, o materializar o espírito. É importante, disse Lário, a faculdade, é importante observar que a faculdade com que a energia ectoplasmática atravessa a matéria densa, é a parede, porque o nosso companheiro, usando o ectoplasma nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transmissão da parede, das flores que veio e foi lá, ele espírito passa a parede, né? Mas o material também passou, estando envolto no ectoplasma sem problema nenhum. Sim, disse o Hilário, disse Aulus. O elemento sob nossa vista, o ectoplasma, é extremamente sútil. E aderindo ao nosso modo de ser, dos espíritos, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médio o objeto do transporte, era possível transportar também, se as condições colocadas? É, transpassaria a barreira nas mesmas condições? Perfeitamente, disse ele, desde que esteja mantido sob nosso controle do mundo espiritual, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós, espíritos, de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, consciente das responsabilidades que possui. Essas possibilidades existem, como foi materializado as flores, também era possível de materializar e materializar. E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume, a parede, penetrando aqui com semelhante auxílio. Então, podia ser feito perfeitamente por médio também. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de base do trabalho do médio poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. Será perfeitamente possível também, disse ele. Mas as paredes das cidadelas atômicas, em qualquer construção de forma física, as paredes, não são fortalezas maciças, qual acontece na esfera do mundo espiritual. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram, disse ele. Chegará um dia, disse ele, em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas. Hoje é possível desintegrar um átomo, né? Pega um átomo, tira o próton, etc. É possível, mas olha, chegará um dia que você vai desintegrar e reintegrar, disse ele, com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las, disse ele, no futuro. Logo após, os amigos espirituais presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados da plateia para a realização de espíritos, acomodaram o médium, religando ao corpo carnal, o espírito. O rapaz esfregou o rosto, sonolento, contudo, sob a situação de paz, calmantes, arrojou-se de novo a hipnose profunda. Forças ectoplasmáticas recomeçaram a sair da narina e dos ouvidos, revitalizando e abundantes mais ectoplasmas, né? Alguns companheiros passaram do mundo espiritual passaram o compartimento vizinho, seguindo por nós, nesse aposento, sobre o pequeno fogão, olha que interessante isso, elétrico, grande balde de parafina fervente, né?
requisitava a nossa atenção. Que entenda, como foi possível fazer a materialização do espírito, materializar as flores lá atrás, né? Para que a plateia ficasse sossegada, né? E agora vou fazer uma outra materialização para todo mundo entender. Tinha uma panela fervente com parafina, fervendo. Um amigo de semblante simpático, espírito, cobriu a destra, a mão direita, com a pasta ectoplasmática, né? Que emanava do médium, e materializou-a esta mão, ou seja, do espírito, botou o ectoplasma e materializou a mão. Só materializar a mão foi fácil, o público conseguiu ver. Materializou com perfeição. Mergulhando essa mão materializada, o público estava vendo a mão dele lá, materializada. Ele pegou essa mão e mergulhou na parafina fervendo. Logo após, a parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde da mão do espírito lá na parafina, como lembrança. E o público delirou, né? Uma jovem do plano espiritual nos saudou, cordial, trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando três flores do mundo espiritual que submersas também na parafina, as flores materializadas, ela materializou e botou na parafina as três flores, ficaram depois na mesa próxima dos assistentes, à guisa de doce recordação daquelas flores materializadas e já com molde de parafina. Recordação daquela noite de tolerância e carinho. Afeiçoados da casa, espíritos trouxeram do exterior diversas conchas marinhas, interessantíssimas, marinhas, em que se viam dedicados perfumes que se volatilidade na sala. É muito comum onde há presença espiritual mais elevado, o cheiro de perfume na sala. Foi exatamente o que ele disse. Ó. Foi trazido perfume que foi volatilizado, foi volatilizada na sala e o cheiro de perfume contaminou. E o público ficou extasiado com essa beleza, né? Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam ao instrumento medianímico a complicadas operações, isso é interessante de entender. O médium, quando termina o trabalho, aquele ectoplasma vai retornar para o corpo dele, que faz parte dele aquilo ali, é do corpo dele. Se não voltar, vai ficar absolutamente frágil, né? Tem feito toda uma limpeza no ectoplasma para evitar que prejudique a saúde dele, né? Então, os tarefeiros submeteram o instrumento mediúnico, o espírito, a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída, ou seja, o ectoplasma ao corpo, inteiramente purificada pelo trabalho feito pelos espíritos, crivamos o interior das questões. Enfim, feito isso, então, as perguntas vieram para Aos ainda, né? Perguntou, realmente todas as pessoas da Terra possuem consigo a energia que examinamos, o ectoplasma? Seria ali esperar no futuro mais amplas manifestações dela, materializações? Essa força era inevitavelmente, é outra pergunta. Essa força era invariavelmente influenciável, ou seja, é possível em se influenciar todo o pensamento do plateia, etc., ou alguma circunstância conseguia organizá-la por aí, sem essa interferência? Aulos deixou os obreiros trabalhando e veio esclarecer a ilusão. O ectoplasma está situado entre a matéria densa, ou seja, do corpo de carne, e a matéria do perispírito. Assim como um produto de emanação da alma do filtro do corpo, assim como a emanação da alma do filtro do corpo, ou seja, o ectoplasma vem do perispírito, mas passa pelo corpo como uma espécie de filtro. E é recurso peculiar, não somente no homem, mas todas as formas da natureza. Tanto que foi buscar recursos da natureza, das árvores, etc., para juntar na formação do ectoplasma, né? Todos os seres da fauna ou da flora têm ectoplasma. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza, sim, mas elevada elevação espiritual, desde que o médium, a pessoa, o doador tenha uma elevação espiritual para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É, é um momento, é um elemento amorfo. Você está dizendo o seguinte, que o ectoplasma não tem cheiro, não tem forma. É amorfo, não tem forma. Mas de grande potência e vitalidade, de vida. Porque, afinal de contas, é doado pelo organismo do médio. É vida dele, é uma extensão dele. É uma parte dele que está ali, na verdade. Pode ser comparado à genuína massa protoplasmática, sendo extremamente sensível, animado por princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e de magnetismo, porque, afinal de contas, faz parte do organismo do médium. Mas que se subordinam essa massa, esse ectoplasma, invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium. Então, quanto é dele, é o pensamento dele. É uma parte dele que está ali.
que os exterioriza, ou os espíritos, sim, que é influenciado pelo pensamento dele também, de outras criaturas, tanto que as entidades da plateia, com as suas energias deletérias, influenciam. O ectoplasma está lá posto. Do médium e, e dos espíritos desencarnados, ou não, os reencarnados também, que sintonizam com a mente mediúnica, né? Dominando o modo de ser. Infinitamente plástico, sei, porque ele é moldável da forma parcial ou total. As entidades que se fazem visíveis, que são moldáveis, são materializadas pelo ectoplasma, aos olhos como beijo terrestre, modelo da objetivo fotográfico. Tem várias, muitas fotografias feitas por Chico Peixotinho, materializadas, do próprio William Crookes, com Kate King, com fotografia extraordinária das materializações, né? Da consistência dos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis, nos fenômenos de levitação. E substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium. Aquilo que o médium pensa também pode se materializar, do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Coisas e pessoas, né? Exige-nos, pois, muito cuidado, disse Aulus, na materialização, para não sofrer o domínio da inteligência sombrias. Por isso que tem as barreiras vibratórias lá fora, para evitar que entidades infelizes entrem, porque eles podem influenciar negativamente e acontecer coisas bárbaras, né? Da mente doentia dessas criaturas, né? Domínio da inteligência sombrias. De vez que o manejo do ectoplasma por entidades ainda cativas das paixões deprimentes poderiam gerar clamorosas perturbações ao médium e também ao público, né? Imagina, materializar uma coisa altamente extravagante, né? E apontando o mediador, o médium, né, que despertava sonolento depois de que as energias, o ectoplasma foi limpo, foi reposto no corpo dele, nosso amigo, polarizando as energias, disse Aulus, falando do médium, do nosso plano, funciona como entidade material. Olha que interessante. Uma entidade material que ele doa, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados totalmente ou não retiram os recursos imprescindíveis para as suas manifestações no ectoplasma, sendo o prazo a prazo curtíssimo autênticos filhos dele. Sim, por que é filho dele? Porque, na verdade, é uma cria do pensamento dele, é uma cria do sentimento do que ele está doando, é uma extensão dele, é nesse aspecto. É autêntico, é filho dele, né? Que ele está sendo materializado com a energia doada por ele. Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que as forças geradoras extravasadas do médium, do ectoplasma, e dos cooperadores de nossa esfera espiritual, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, de cria, da criação da genética, da formação do feto, etc. Em figurações que a ciência ainda não conhece. Olha que coisa interessante. Sim, disse Aulus, sem dúvida, os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. Aí que ele conclui assim, no futuro, meu amigo, nos reserva admiráveis realizações desse projeto, desse ponto. De que a ciência conseguir alcançar essas informações, né? Trabalharemos e estudemos, disse Auro, né? Nossa disponibilidade de tempo, contudo, havia terminado, e por isso Auro encerrou a nossa conversação, convidando-nos a voltar. Veja, gente, quanta informação, um capítulo longo de efeitos físicos, mas quantas informações importantes a respeito da interferência das criaturas infelizes que participam, do risco que é para o médium trabalhar numa circunstância dessa. E, na verdade, as materializações são raríssimas exatamente por isso, pela imperfeição dos médios e também do público, né? Então, muitas informações a respeito da materialização, muito ricas essas informações para o estudo e para o aprendizado de cada um de nós. Então, queremos aqui concluir nosso estudo, agradecendo demais pela companhia de vocês. Se tiver alguma pergunta, por gentileza, o façam. Se não, estarei convidando para estarmos juntos na próxima quarta-feira, onde estudaremos os dois últimos capítulos dessa maravilhosa obra. Fique com Deus, tenha uma excelente noite e uma magnífica semana. Um grande abraço, muita paz.